Vou trazer para vocês um breve relatório do que foi essa viagem à Coreia. Muitas pessoas perguntando, né? Eu disse, vou fazer Algumas igrejas decidiram juntar, semana passada e essa, e fazer trazer um relatório do impacto que foi essa conferência de Lausanne 2024 ali na Coreia. Os dorameiros estavam me cobrando fazer o coraçãozinho assim, né? Sarangaê, sei lá, alguma coisa assim que eles dizem. Mas assim, para vocês terem uma ideia, lá o tema, esse ano, do impacto de Lausanne 2024, a igreja declarando e demonstrando a Cristo em unidade. O desafio a igreja global está unida na pregação do Evangelho. Essa conferência, obrigado, Vila. Essa conferência começou em 1974 e de lá para cá só tiveram, essa foi a quarta, né? Esse homem aí, pode passar o slide, esse homem que está vendo aí, o maior, é Billy Graham. Quem aqui já ouviu falar de Billy Graham? Olha, grande parte. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX, sem dúvida nenhuma, um homem que pregou no mundo todo, muitas pessoas se converteram nas cruzadas evangelísticas de Billy Graham. E em 1974, ele, mais John Stott, Francis Schaeffer e René Padilha tiveram a ideia de unir a igreja global e nessa união desafiarem a igreja na pregação da grande comissão. A ideia de Mateus capítulo 28, que a gente vai ler daqui a pouco, de pregar a grande comissão para que a igreja entenda o valor de propagar o evangelho, não só ficar dentro das suas quatro paredes, mas ir para fora. E aí eles tiveram, em 74, a primeira conferência. 10 anos depois, teve outra em Manila, Lausanne. Por que o nome é Lausanne? Porque a primeira foi em Lausanne, na Suíça. E aí pegou o nome, ficou a Conferência de Lausanne até hoje. Aí, 10 anos depois, teve em Manila, nas Filipinas. E em 2010, teve a terceira, que foi em Cabo Verde, na África do Sul. E agora a quarta foi essa da Coreia. Todas as pessoas que foram para lá foram convidadas, ninguém podia se inscrever. Então, eles convidaram líderes, pastores, missionários, profissionais, liberais de vários países. Na minha mesa, por exemplo, tinha um piloto que trabalha na Amazônia, num projeto missionário, de levar índios para médicos, de trazer alimentos, mantimentos para lugares distantes, em aldeias. Tinha um piloto e tinha um administrador de empresas na minha equipe, na minha mesa lá na Coreia. Pode passar o próximo. Aí dá para ver a quantidade de pessoas, mais ou menos. Aí tínhamos em torno de 5.500 pessoas e de 222 países. Por que essa é a maior conferência evangelística do mundo? Por causa da quantidade, não por causa do número de participantes, mas por causa da quantidade de países envolvidos. Então, nenhuma conferência, geralmente conferências que vai pessoas de poucos continentes, mas essa não, 222 países estavam ali representados. Uma emoção muito grande estar nesse meio, né? A delegação brasileira, pode passar, aí está parte da delegação brasileira. A nossa delegação foi a quarta maior delegação, a maior foi a americana, eu acho que a segunda foi a da Índia, a terceira eu não lembro, e a quarta foi a brasileira, com mais de 200 pessoas. Está aí o grupo animado. Nessa hora eu não estava na foto aí, mas a gente fez essa foto oficial aí da turma do Brasil. A grande comissão, pode passar. Por que a grande comissão? Porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele reuniu com os discípulos, e está aí em Mateus capítulo 8, e espero que você nunca mais esqueça que a grande comissão está aqui em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, mas eu vou ler um pouco antes. Os 11 discípulos foram para a Galileia, os 11 porque Judas já havia cometido suicídio e não era mais discípulo. Foram para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda
ou alguma? Toda autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de algumas nações? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Algumas versões dizem, eu estarei todos os dias com vocês até o fim dos tempos. Se você observar, Jesus fala toda a Escritura, todas as nações, ensinando a obedecer tudo o que ensinei, e Ele está todos os dias conosco. A grande comissão é um desafio para a igreja pregar o Evangelho. Nós estamos aqui porque esses 11 homens ouviram essa palavra aqui e tiveram coragem de propagar essa palavra. E essa palavra varreu a Europa, varreu o Oriente Médio, chegou na América, chegou aqui no Brasil, espalhou-se para a Ásia, para vários países, para a África, porque esses discípulos aqui tiveram coragem de pregar o Evangelho. Nós, esse ano, pregamos aqui na igreja, do ano passado a gente estava muito incomodado com essa ideia de a gente não pregar muito o Evangelho para um não crente. A gente está se acostumando a ficar entre quatro paredes e não pregamos mais o Evangelho para os descrentes. E aí a gente desafiou a igreja a gente estudar o livro de Atos. E aí trabalhamos o livro de Atos há alguns meses. Nesse ano que vem a gente vai continuar e depois também. E é interessante que lá na conferência de Lausanne, o tema foi Atos. A gente, todo dia de manhã, a gente chegava lá de 8h30 da manhã até 9 da noite, e para estudar o livro de Atos e para ouvir testemunhos de várias frentes missionárias da igreja. Pode passar aí para o próximo. Só para vocês terem uma ideia, aí o Mapa Mundi, a porcentagem de países que têm o cristianismo. Esses azul mais escuro são países e continentes que estão mais evangelizados, digamos assim. Você vê o sul da África, a América do Sul, parte da Europa e Ásia, mas essa parte branca aí todinha são lugares que tem pouco ou nenhuma pregação do Evangelho. São verdadeiros campos missionários. Lá também no norte, se você vê a América do Norte está tendo uma queda, está aí 75% e 50%, para vocês terem uma ideia de como o Evangelho no mundo está... a América do Sul, que era campo missionário, hoje envia missionários. E aí vocês vão entender por quê. Pode passar. Porcentagem de cristãos, do cristianismo global, classificação de países. Esse dado aí é de todos os cristãos do mundo, 9,79% de todos os cristãos do mundo estão nos Estados Unidos. Ainda, apesar dos Estados Unidos estar passando por uma secularização grande. O que é secularização? As pessoas não creem mais em Deus, elas creem na sua força, no seu intelecto, creem na sua conta bancária, na sua inteligência, mas não creem mais em Deus. A secularização está alcançando, varrendo o mundo. E qual é o segundo país com maior número de cristãos no mundo? Brasil. O Brasil, de todos os cristãos no mundo, 7,70% estão aqui no Brasil. Veja o movimento de Deus, que Deus está fazendo aqui no nosso meio. E aí você vê Rússia, China. China é pouco, se comparando a quantidade de habitantes que tem lá. Na China tem mais de 2 bilhões de habitantes. E na Índia também você vê aí em 10º lugar. É pouco para a quantidade de habitantes na Índia. A Índia também tem, a Índia e a China, cada um tem a média de 2 bilhões de habitantes. Eu não sei quem é que está na frente dos dois, de números de habitantes, depois você pode pesquisar aí, mas são os 2 países mais populosos do mundo, né? Pode passar. Principais fluxos, os fluxos missionários recebidos e enviados. Esses dados são de 1900 até hoje. Os Estados Unidos receberam 38 mil missionários e enviaram 135 mil missionários. Quem estava em segundo lugar era a Coreia. A Coreia enviou já 35 mil missionários. E aí um dado interessante. A Coreia, praticamente a Coreia do Sul tem 70 anos, porque
teve a divisão, a Guerra das Coreias, ficou Coreia do Norte, Coreia do Sul, e a Coreia do Sul, por causa também da invasão japonesa, a Coreia do Sul ficou entre os 10 países mais pobres do mundo. Mas aí a América, a Europa, enviou missionários para a Coreia e pregaram o Evangelho. Aquele povo começou a estudar a Bíblia, começou a estudar, a abrir universidades, crescer. Hoje a Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos do mundo, mais ricos do mundo. Eles não recebem mais ajudas humanitárias, eles enviam ajudas humanitárias. A Coreia do Sul se tornou não um lugar de receber missionários, mas de enviar. E as igrejas começaram a crescer. Eu fui lá na maior igreja do mundo, na Coreia. As maiores igrejas do mundo estão na Coreia. Eu fui na igreja Evangelho Pleno, Assembleia de Deus do Evangelho Pleno. Tem 900 mil membros a igreja. São 8 cultos por domingo, fora os cultos da semana. Mas no domingo, o primeiro culto começa às 6 da manhã e o último começa às 8 da noite. 12 mil pessoas cabem na nave da igreja. 12 mil pessoas. E o culto é traduzido para 5 idiomas. Isso todo domingo. Aí você imagina lá um negócio, é tipo um mini ginásio de futebol, um mini estádio. É maior do que muitos estádios aí. Um negócio gigantesco. Aí eu fui num prédio atrás que tinha 10 andares. Aí eu perguntei, esse prédio aqui, tinha lá escolas, né? Aí, é prédio de educação religiosa. Eu disse, caramba, então a turma estuda a Bíblia aqui. Eu disse, não, aqui é só do Ministério Infantil. Tinham 8 prédios, cada prédio com entre 10 e 20 andares. 8. Aí eu fui em um só. Esse um era só do Ministério Infantil, para você ter ideia do tamanho da igreja. Então, o que foi que aconteceu? O Brasil começou a crescer no envio de missionário, e hoje o Brasil é o segundo país, como você vê aí, que mais envia missionário para fora do país. Missionário transcultural. O Brasil hoje está em segundo lugar. Veja que bênção. Nós passamos a Coreia do Sul. Não que é disputa, mas é só para vocês terem a alegria de ver como o Brasil está bem nesse processo. E pode melhorar, né? Pode passar. Missionários enviados per capita. Se você olhar aí, o primeiro, os Estados Unidos, teve um pico gigantesco na década de 70, mas estagnou. Os Estados Unidos não envia missionários como antigamente. Aí você vê a Ásia e a Oceania. A Ásia é um pouco crescente também, a partir da década de 2000, que foi essa da Coreia, né? E a América, no 1.5 aí, a América, desde a década de 70, que ela só vem crescendo, a América Latina. E isso tem sido uma bênção aqui do nosso povo, né? Pode passar. Porcentagem de evangelizados, projeção até 2050. Se você olhar aí, a América Latina, a ideia é que ela continue. Alguns países, algumas regiões estão diminuindo e outras tiveram um pico na década de 90 e agora também estagnaram. Pode passar. Esse dado aí é muito importante. Concentração de missionários do mundo. Alguém aqui já ouviu falar de povos não alcançados, não é isso? Povos que não... Você já ouviu falar essa expressão, povos não alcançados? No mundo hoje, temos 450 mil missionários transculturais. Missionários transculturais é que deixaram o seu país, deixaram o seu povo e foram para outro povo pregar o Evangelho, pregar as boas novas da grande comissão. 435 mil missionários estão em regiões que o Evangelho já chegou, que o povo já ouviu falar, que já conhece uma igreja, que conhece algum crente. Agora, apenas 15 mil missionários estão nos povos não alcançados, ou seja, 3 bilhões,34 milhões de pessoas. Para 15 mil missionários apenas. Veja que número triste aí. Nós precisamos orar e treinar nossos filhos para que sejam missionários a povos não alcançados. Não se espante, mas pastor, meu filho, ir lá para o outro lado do mundo, o que é que tem? Não tem problema. A gente teve um almoço lá com Rick Warren. Rick Warren foi
Tem um livro de Rick Warren chamado Uma Vida com Propósito. Alguém aqui já leu esse livro? Pronto. Rick Warren, ele é pastor da igreja lá na Califórnia, e ele disse duas coisas interessantes para a gente. A primeira foi: qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, em 24 horas, chega em qualquer país do mundo. Ou seja, hoje, com a tecnologia, com os aviões espetaculares que a gente tem, a gente chega em qualquer lugar do mundo em 24 horas. Ou seja, nós devemos preparar nossas igrejas para que Deus levante missionários transculturais. Amém? Amém mesmo, não? A turma das 9 deu amém com força, viu? Ó, pensando nos filhos, já chorando, com saudade, mas amém. Fiquei feliz que uma senhora saiu e disse: olha, eu sou nora de missionário, minha filha é missionária, a família dela toda é missionária, e tudo fora, mora na África. E outra coisa que Rick Warren falou foi de que ele sempre treinou a igreja dele para que as pessoas entendessem o valor de plantar igrejas, de abrir igrejas. Então, tanto profissionais quanto pastores e missionários formados, a igreja dele enviou mais de 26 mil missionários. Uma igreja só, enviou mais de 26 mil missionários para vários lugares do mundo. E muitos que se mudavam de um lugar para outro abriam uma igreja nova, filiada dele, e a igreja ia crescendo, vai crescendo, e isso Deus tem feito no mundo. Ele estava lá, um homem muito simples, estava lá conosco também. Pode passar, ó. Povos não alcançados por região. A Ásia tem o maior público, aí é o norte da África. A Europa também, extremamente secularizada. A América do Norte, apesar de que ainda tem um número de cristãos maiores em termos de tamanho, de quantidade de cristãos, mas os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, está num declínio espiritual muito grande. E os Estados Unidos hoje é campo missionário. Tem brasileiros indo para os Estados Unidos plantar igreja, começar projetos missionários, porque lá há um declínio do Evangelho. Pode passar. Países com mais povos não alcançados. Está aí a Índia, né? Paquistão, eu fiquei surpreso, o Paquistão é maior do que o Brasil hoje, em população, tem mais de 250 milhões de habitantes, mas é o segundo país com mais povos não alcançados. Se você olhar aí, infelizmente, quem está nessa lista é os Estados Unidos também, com povos não alcançados. Pode passar. Povos não alcançados por religião. Muçulmanos. Depois do cristianismo, a maior religião do mundo hoje é a religião muçulmana. Mas é interessante, uma coisa que eu ouvi lá, tinha muitos africanos lá. E muitos deles começam escolas, começam projetos de contraturno, projetos sociais, e os muçulmanos da África, que varreram o norte da África, eles mandam seus filhos estudar em escolas cristãs. É uma coisa que só Deus pode fazer. Então, eles estão lá ouvindo o Evangelho todo dia. Aí tem os hindus, os agnósticos também, é um grupo grande, religiões étnicas, religiões tribais, de tribos indígenas, religiões que, infelizmente, por exemplo, se a gente não ouvisse o Evangelho, a gente poderia hoje, aqui em Natal, tem lá no Parque das Dunas, você chegar lá, tem uma deusa Gaia, né? Não sei quem eu já ouviu falar disso. A deusa Gaia é a Mãe Terra. Lá no Parque das Dunas tem um monumento lá sobre isso. É a Mãe Terra, uma mulher abraçando assim, tipo uma mulher grávida, alguma coisa assim. E muita gente não sabe, mas isso é uma religião que adora a Mãe Terra, a deusa Gaia. Pode passar. A importância da grande comissão. O cristão comum acredita que compartilhar o Evangelho é essencial. Se você vê na África e na América do Sul, são pode passar o slide. Na África e na América do Sul, América Latina, são os lugares que mais os crentes entendem que é essencial pregar a boa nova do Evangelho, que Jesus veio para salvar o pecador, que pecou lá em Gênesis 3 com Adão, e Jesus é o segundo Adão, mas agora perfeito, e morreu por nós, ressuscitou por nós, e veio para salvar esse povo. A mensagem de que Jesus ama
O próximo. Pode passar. Compromisso comum. Na sua opinião, as igrejas locais, em seu contexto, estão unidas por um compromisso comum com a Grande Comissão? Veja que coisa trágica. As igrejas não são muito unidas na pregação do Evangelho. O azul pouco unidas, o azul mais escuro desunidas, razoavelmente unidas, um verdinho claro aí, e muito unidas é bem pequenininho. As igrejas não se unem, cada uma vive no seu quadrado, cada uma vive sua história, não tem projetos missionários juntos. Opa, passar o slide. Opa, está vendo agora? Agora, valeu. Obrigado, minha irmã. O que eu estou passando aqui, eu estou achando que eles estão... Se liga aí, quando eu passar. Então, as igrejas não estão se unindo para pregar as boas novas. Para você ter ideia, semana passada nós tivemos aqui a visita do Jorge Wanderson, que é missionário transcultural e trabalhava na Romênia e agora foi para Portugal, porque ele vai trabalhar com 12 países, e vai ser o líder transcultural de 12 países. Aí alguns países da África, 12 países do leste europeu e alguns da África. Jorge Wanderson é daqui de Natal. E, infelizmente, só tem 2 igrejas no Rio Grande do Norte que ajudam o sustento dele. É a nossa, que faz 15 anos que nós ajudamos eles regularmente, nunca deixamos de ajudar, e uma outra igreja aqui em Natal, que começou, parou e voltou há pouco tempo. Então, assim, isso é muito triste. Um filho da terra, foi pastor aqui, enviado para o ministério, para o seminário, por uma igreja daqui, e as igrejas daqui não se unem para enviar esse filho da terra para um projeto transcultural. E é interessante que quando ele está aqui em Natal, todo mundo convida ele para pregar nas igrejas. Jorge Wanderson, aí bate nas costas dele, nosso missionário, mas não dá R$1 para o sustento dele lá na Europa. Isso é muito triste, gente. O nome disso é desunião e é a cara de pau também de algumas igrejas. Pode passar. Conhecimento da Grande Comissão. Se você perguntasse a 4 cristãos de sua região, quantos seriam capazes de explicar o que é a Grande Comissão? Aquilo que a gente leu agora em Mateus 28. Aí você vê a Europa com mais formação e a América Latina também. As pessoas têm mais convicção, estão mais preparadas para pregar o Evangelho, pregar a Grande Comissão de que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e ouvir aquela mensagem de Atos 1:8, recebereis poder, sereis minhas testemunhas e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E pregar essa mensagem da salvação, muitas vezes, querido, a gente não precisa ir para a África, para a Ásia, para a China, para a Coreia, a gente só precisa atravessar a rua e pregar o Evangelho para o vizinho. Ontem eu estava conversando com o Guilherme, aqui da igreja, e ele foi para Teresópolis, ele é de lá, de Teresópolis, inclusive o pai dele vai estar pregando aqui na igreja próximo domingo, é pastor da PIB de Teresópolis. E aí ele estava conversando com um médico, amigo de infância dele, e ele foi na casa desse médico, e esse médico, lá em Teresópolis, no condomínio dele, ele tem 3 filhos, 2 filhos pequenos, então tem várias mesas com brinquedos, porque as crianças vêm todas brincar na casa dele, e ele aproveita aquele tempo que as crianças estão ali, e sempre prega o Evangelho para as crianças. E ele fez uma churrasqueira bem legal, com mesas, cadeiras, muito para receber os vizinhos, e toda vez, intencionalmente, ele convida seus vizinhos para comer um churrasco e para ouvir o Evangelho, e ele prega o Evangelho. Isso é fantástico, isso é entender que não só Deus não chama, como a gente foi ensinado muitas vezes errado, que Deus chama pastor e missionário para pregar o Evangelho. Não, todos nós somos missionários. O crente precisa entender que ele é missionário onde ele está, porque ele tem o Espírito Santo. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, todos nós podemos ser missionários. Pode passar. Preparação para a Grande Comissão.
Qual a porcentagem de membros de sua igreja que afirmariam estar preparados para compartilhar as boas novas de Jesus? Aí, novamente, bem na fita, os latino-americanos. Deus tem realmente feito um avivamento no nosso meio. Pode passar. Frequência de ensino sobre a grande comissão. A ânsia que nós estamos aqui, eu, Paulo e Pedro, estamos preocupadíssimos com isso, porque a nossa igreja recebe, eu falo aqui direto, olha, fez evento na igreja, não quero que você convide membro de outra igreja. Pelo amor de Deus, para com isso. Convida não crente. Se o nosso alvo for pegar crente de outras igrejas, primeiro que isso é antiético. Segundo que é pecado. Está perturbando as igrejas dos outros, tem que chamar não crente. A gente tem que pregar o evangelho para o não crente. A gente tem que inculcar isso na nossa cabeça. Qual a frequência que as igrejas na sua região abordam a grande comissão? Estamos bem. Latino-americanos estão bem. Mas a gente precisa melhorar. Frequentemente, às vezes, e nunca, né? Aí tá. Alguns destaques. Pode passar, próximo slide. E o próximo. Aí foi uma noite especial, a noite de cada país ir com a sua roupa tradicional do seu país. Aí você vê pessoas da Índia, da África, pode passar. Aí uma indiana, aqui é um coreano, esse coreano aqui é o diretor do movimento de Lausanne hoje, é um coreano, ele estava numa roupa chique lá, uma bata gigante, mas muito linda, que é uma roupa de gala lá na Coreia. Aqui estão os brasileiros, né? Os brasileiros vai com qualquer... O brasileiro tem cara de tudo, né? Mas esse rapaz aí, Jonathan Nehmer, fez uma bagunça lá, né? Então, imagina qual foi Pode passar o slide. Pode passar o slide. Pronto, aí estão os brasileiros. A roupa dos brasileiros é normal. O Jonathan Nehmer, ele estava numa mesa atrás da minha, e aí eu só escutei começou. Sou brasileiro com muito orgulho. Aí imagina aí o barulho que o brasileiro fez, e o povo ficou feliz demais e aplaudiu a gente, porque a gente estava fazendo aquele barulho, né? Com bandeira do Brasil, tudo, o brasileiro faz isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção é de ver mais de 200 povos. Por que essa conferência é maior? Como eu falei, porque tem mais pessoas de vários povos e num número grande. Então, todo mundo cantando uma mesma canção. Só me lembrei de Apocalipse, capítulo 5, quando diz assim: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdote para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Meus irmãos, é emocionante. Você está numa reunião com pessoas de mais de 200 países cantando a mesma canção, todo mundo emocionado, chorando. Se vocês viram, acompanharam, Larissa fez o Diário do Marcelão, e eu postei lá alguns momentos de louvor. Era emocionante a gente parar para todo mundo cantar. Eu fico imaginando um prenúncio disso aqui, um prenúncio do céu, quando toda a língua, povo, raça, nação vai estar adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus. E isso marcou a nossa vida. Pode passar. O que mais me marcou lá foi sobre a igreja perseguida. Pode passar. Esse pastor disse uma verdade: a perseguição jamais irá matar a igreja, mas um evangelho adulterado vai. Você pode, os mais teológicos, os mais estudiosos, dizem: não, pastor, isso aí não existe não, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas deixa eu dizer para vocês, irmãos, igrejas morrem.
igrejas morrem, e tem muitas igrejas morrendo, ou por um ensino errado, ou por uma maneira de ser errada. E fora, se você quiser olhar para o Brasil, só é olhar a teologia da prosperidade, só é olhar para as igrejas que as pessoas estão mais preocupadas com se Jesus vai me dar uma casa boa, se Jesus vai me curar, se Jesus vai me dar um carro novo, se Jesus vai me dar um celular novo. Tem igrejas que pregam isso e tem gente que acredita nisso, e isso definitivamente não é o Evangelho. Mas tem gente que crê nisso. Tem pessoas que vão atrás disso. E essas igrejas, apesar de muitas vezes serem cheias, são igrejas mortas. Mas tem uma coisa boa que acontece. Muitas dessas igrejas, quando as pessoas começam a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se aprofundar na palavra de Deus, elas não ficam nessas igrejas. Elas procuram igrejas sérias, que pregam o Evangelho e são vivas, para a honra e glória do Senhor. Pode passar. Há 2.000 anos, essa mulher aqui, egípcia, disse: há 2.000 anos, discípulos fiéis de Jesus Cristo correram riscos para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Que riscos correremos para que as gerações posteriores sejam tocadas pelo Evangelho? Anzac. Foi muito forte ouvir isso. Teve um dos dias que pregou uma brasileira que é missionária na Itália, Sara Breuel. E ela disse algo interessante. Ela estava pregando e ela estava muito emocionada. Ela pediu para os americanos ficarem de pé. Ela disse: quem é americano aqui, fique de pé. E muitos americanos se levantaram. E ela, emocionada, agradeceu a Deus pela vida deles. Eu agradeço a vocês, porque há 150 anos atrás, vocês foram para o Brasil, deixaram suas famílias, deixaram seus bens, deixaram a vida confortável do sonho americano, e foram para o Brasil pregar o Evangelho. E vocês pregaram o Evangelho para minha bisavó, que pregou o Evangelho para minha avó, que pregou o Evangelho para minha mãe, que pregou o Evangelho para mim. E hoje eu sou missionária transcultural. Porque há 150 anos atrás, vocês saíram dos seus lugares para pregar o Evangelho para mim. Meus irmãos, ouvir uma palavra dessa é muito confrontadora. Porque muitas vezes nós temos medo de ir, nós temos medo de abrir a boca, nós temos medo de nos preparar para ir pregar o Evangelho em outros lugares, e Deus tem nos chamado, Deus tem confrontado pessoas. Mas o medo paralisante, o conforto paralisante que tem feito com que as pessoas tenham vivido nos seus próprios mundos, tem feito com que menos pessoas estejam dispostas a ir pregar para os não alcançados. Imagina se esses americanos e alguns europeus não tivessem vindo para o Brasil há 150 anos atrás. Quem nós estaríamos adorando hoje? Pensa comigo. Nós estaríamos adorando a deusa Gaia. Nós estaríamos adorando o Deus Sol, nós estaríamos adorando a Lua, menos ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Pode passar. Sara Akanva, sei lá, iraniana e argentina. Essa mulher pregou uma mensagem poderosa. E ela foi presa no Irã, por pregar o Evangelho. Ela é plantadora de igreja. Ela e o seu marido plantam igrejas. Chegam no canto, treinam pessoas, começam uma igreja. Quando a igreja está sólida, sei lá, com 30, 40 pessoas, ela treinou aquela equipe, deixa e vai plantar a igreja em outro canto. E ela foi presa. E teve um dia que ela estava reclamando com Deus, e ela disse: quando eu estava naquela solitária, decepcionada com Deus, Deus falou comigo: por que você está agindo como se eu estivesse morto? E aquilo mudou a perspectiva dela na prisão, e ela começou a pregar o Evangelho na prisão, e teve pessoas que trabalhavam na prisão que se converteram ao Evangelho, porque ela demonstrou alegria na prisão. É surreal isso. A gente não imagina, porque não tem isso aqui. A gente tem liberdade. Você saiu de casa, veio para aqui adorar, daqui a pouco vai almoçar no restaurante, veio com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, está aqui adorando. Mas tem lugares que não é assim, irmãos. Pode passar. Esse pastor aí, iraniano, Farshid Fatih, ele diz que a maior manifestação de amor é o sofrimento. Lembra que a última conferência de Lausanne, antes dessa, foi em 2010, lá em Cabo, cidade do Cabo, na África.
ele foi para essa conferência. Ele foi como convidado, como eu fui agora. Só que quando ele voltou para o Irã, no aeroporto, ele foi preso, porque ele foi para uma conferência evangélica. E ele passou 5 anos preso. 5 anos preso no Irã. O primeiro ano, 361 dias do ano, ele não viu a luz do sol. Ele ficou numa sala escura. Só tinha ele e de vez em quando aparecia um carcereiro lá. Ele disse: eu passei 1 ano sem ver a luz do sol, mas o sol da justiça, Jesus Cristo, iluminava meus dias todos os dias. Eu vi isso de uma pessoa que foi presa 5 anos, irmãos. Nós vivemos um evangelho bom demais aqui, graças a Deus. E por isso que Deus está fazendo um boom aqui no Brasil de novos missionários. Mas olha para o contexto dessa pessoa. Atos capítulo 5, pode passar. Veja a alegria dos apóstolos de sofrer por Jesus. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Às vezes, nós estamos na cadeira do nosso trabalho, a cadeira giratória, a gente só precisa virar ao lado. Não precisa a gente ir para o Irã, só virar ao lado e pregar o Evangelho, e a gente não prega. A gente não tem alegria de pregar o Evangelho. Parece que acreditamos em um Deus morto. Às vezes Deus nos chama para atravessar a rua e pregar o Evangelho para o nosso vizinho, ou virar do lado e a gente não prega. Nós precisamos ter mais ousadia, mais coragem de pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Pode passar. Philip Hayek, um autor também americano, estava lá conosco, gosto demais dos livros dele. Ele diz que, no entanto, apesar de toda a diversidade, existe apenas um tipo de cristão que é capaz de levar adiante a grande comissão. Existe apenas um tipo de pregador ou proclamador, um tipo de pastor ou plantador de igreja, um tipo de estrategista missionário ou mobilizador de mercado que é capaz de fazer o verdadeiro trabalho de evangelismo em qualquer lugar deste mundo. Alguém que abraça o serviço semelhante a Cristo como uma forma de vida. Resumindo, o que é que ele está querendo dizer? Nós precisamos proclamar o Evangelho todos os dias como estilo de vida. Faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso sangue, da nossa pele. Nós trocamos de roupa, mas a pele do Espírito Santo continua lá. O sangue de Jesus continua lá nos cobrindo. Nós precisamos entender que isso é estilo de vida para a gente poder proclamar essa mensagem para todo mundo. Pode passar. Para onde isso aponta? Eu ouvi essa frase e eu fiquei também impactado lá. Ji-Yong Yu. Ele disse assim: aos olhos do grande e poderoso Deus, não importa o quanto você traga ou o pouco que você traga para a mesa, ainda serão 5 pães e 2, aí tem 3, mas são 2 peixes, né? O texto lá, 5 pães e 2 peixes. Não importa quanto ou o que você traz para a mesa, mas nas mãos de quem você coloca. Você pode dizer assim: pastor, mas eu não tenho talento, eu não fui preparado, eu não fui treinado, eu não sei ler a Bíblia direito, eu não sei orar direito, eu não sei pregar direito. Não, o que você tem é 5 pães e 2 peixes. Não importa o que você tem, o que importa é nas mãos de quem você coloca. Sabe quem são os melhores evangelistas do mundo? São empregadas domésticas, são vigilantes, são serventes, que na simplicidade de estar varrendo, agradece a Jesus, fala de Jesus para o vizinho, de uma mãe que está cozinhando em casa e lembra que esqueceu alguma coisa, está conversando com a vizinha, esqueceu o frango no fogo, aí lembra: Jesus me lembrou do frango, aí volta, está vendo? Jesus me lembrou, e aí começa a falar de Jesus, do nada. A gente não precisa ter muito para falar de Jesus, a gente só precisa ter 5 pães e 2 peixes. E às vezes a gente não acredita porque
parece que a gente olha para Jesus como se ele estivesse morto. O problema é que a gente tem pouco e a gente precisa colocar nas mãos de Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. E é para Ele, é por Ele, é para a glória dEle, e é o amor dEle para as pessoas que nós precisamos demonstrar. Às vezes, uma balinha no sinal de trânsito, Jesus te ama, muda o nosso dia. Simples assim. Tem pessoas que não sabem o que é isso. Antes de fazer uma oração, antes de passar ao próximo slide, tem uma história interessante. No primeiro dia da viagem, eles convidaram 3 grupos de brasileiros para ir, uma universidade coreana nos convidou para ir para um local chamado Zona Desmilitarizada, que é uma parte que tem mais ou menos paz entre as duas Coreias, que é um rio que separa, e a gente conseguia ver a Coreia do Norte através de binóculos digitais. Também a gente postou isso. Um dia que eu estava num sino, quem viu lá no Instagram, eu estava num sino, um sino da paz, que foi feito com munições, projéteis da Guerra das Coreias, e a gente conseguia ver a outra Coreia lá, as pessoas trabalhando nas suas casas. Era bem distante, mas dava para ver um rio gigantesco que passava há 70 anos atrás, antes da Guerra das Coreias. Há 70 anos atrás, passava uma média de 2.000 navios e barcos por dia naquele rio, e hoje não passa nada. O rio não tem nada, é um silêncio. Só uma sirene que eles põem lá para enlouquecer as pessoas de lá, que a gente conseguia escutar do lado de cá. E aí um professor estava contando para a gente a história de um casal que fugiu na Guerra das Coreias, fugiu do lado norte para o lado sul. E quando eles tinham 3 filhos, um filho mais velho ficou, e aí ele conseguiu fugir com as 2 filhas, e no meio da fuga houve um bombardeio, e as 2 filhas foram atingidas por bombas e morreram. E esse casal teve que fazer, em guerra, tá lá, e tinha que cavar com a própria mão um buraco e enterrar as 2 filhas. E ele partiu para o sul. Partiu para o sul e depois disse, está na hora de buscar o nosso filho. E aí voltaram para o norte para buscar o filho. Quando voltaram, a fronteira estava fechada e não podia mais. Então eles perderam contato com o filho mais velho. E eles tiveram outro filho na Coreia do Sul, o 4º filho. E essa história foi interessante porque esse casal viveu na Coreia do Sul, morreu, e ele pediu para o filho deles na Coreia do Sul colocar na lápide assim: morremos no Sul, mas passamos toda a nossa vida esperando o dia reencontrar com você, meu filho, o filho mais velho. Passamos toda a nossa vida tentando encontrá-lo, mas a gente morreu e não conseguiu. E ele colocou isso na lápide dos pais. E sabe quem era esse filho? Era o professor universitário que estava nos dando a aula. O filho que nasceu no Sul, que fez isso no túmulo dos pais. Ele não conhecia seu irmão, não sabe se o irmão está vivo, se está morto, mas ele era um professor universitário que estava ali dizendo, e foi emocionante ele dizendo isso para a gente, contando a história dele. E todos nós nos emocionamos ali, e ele disse assim: olha, eu não posso ir para a Coreia do Norte, porque coreano do Sul não entra na Coreia do Norte. Se tentar entrar, é preso. E naquela reunião nossa, tinha um coreano do Sul que foi para Nova Zelândia, aí ganhou a cidadania da Nova Zelândia, e com a cidadania da Nova Zelândia, ele está indo para a Coreia do Norte para ser missionário na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo para o cristianismo. Mas é interessante, e esse professor dizendo para a gente, sabe o que é interessante? É que eles amam os latino-americanos, especialmente os brasileiros. Eu não posso ir para a Coreia do Norte, mas vocês podem. Meus irmãos, você ouvir isso.
E aí ele disse assim, para acalmar a gente, que a maioria era pastor lá, ele disse, olha, e para acalmar vocês, que aqui a maioria é pastor, ele diz, não gostam nem de pastor, nem de missionário, eles gostam de profissionais. A Coreia do Norte é super atrasada na educação, na saúde, nos esportes. Então tem muitos profissionais liberais que vão fazer incursão lá de 1 mês, 2 meses. Eles não podem levar a Bíblia e nem podem pregar o Evangelho abertamente, mas eles podem responder perguntas. Vejam bem, eles ficam vigiando as pessoas. Você não pode pregar Jesus, mas se alguém perguntar se você é cristão, você pode responder. E aí tem muitos crentes da América Latina que estão indo para a Coreia para passar 1 mês, 2 meses, para responder as perguntas. Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Jesus te ama. E a igreja na Coreia do Norte, estima-se que hoje tenha mais de 300 mil coreanos cristãos. Porque tem pessoas que estão indo lá pregar o Evangelho. Dentistas, médicos, educadores, professores de esportes, professores de contraturno. Eu não sei se Deus vai lhe chamar para a Coreia do Norte, para Bangladesh, para a Índia, mas talvez Deus esteja chamando você para mudar do lado, virar o lado, para atravessar a rua, para pregar para o seu vizinho, para pregar para um amigo, para na sua casa ser um lugar aconchegante de pregar o Evangelho para um não crente. Não sei, mas eu quero convidar você a fazer essa oração. Pode passar para o último slide. Deus, de que maneira o Senhor deseja que eu me envolva com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo? É uma oração perigosa. Dá medo. Talvez a minha geração não vá, talvez eu não vá para fora, mas talvez meus filhos possam sentir o desejo de pregar o Evangelho fora do país. Talvez meus netos vão sentir falta, vão sentir saudade, não vão estar num quentinho da casa. Mas o pastor Jorge Vandos foi para a Europa, para um país devastado pelo comunismo, como a Romênia, passou lá 15 anos, e agora está indo para outro desafio, morando em Portugal, para conseguir atingir 12 países. Não sei se Deus está chamando você para isso, mas se Deus chamar, não resista ao Espírito. Diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E para concluir, não seja como eu, que já perdi oportunidades gigantescas. Só para os Estados Unidos já recebi 5 convites para fazer treinamento lá, aprender, só que eu tenho que saber inglês. Então, em nome de Jesus, aprenda inglês. Não pague o mico que eu paguei na Coreia. Quando eu fui para a Tailândia em 2016, paguei muito mico. Aí na Coreia agora paguei mico de novo, porque não sei inglês. Meus irmãos, se você tem a oportunidade de estudar inglês, estude. Principalmente os jovens, que os pais têm condições, estude inglês e deixe-se ser usado por Deus. Seja bênção na vida das pessoas. Amém? Agora para vocês, Maheume Ksewada. Beijo no coração. Aprendi a falar coreano, tá vendo? Vamos orar, curva sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse relatório, pelo que o Senhor fez nas nossas vidas ali, dias maravilhosos. E obrigado porque a igreja investiu e intercedeu aqui por nossa vida naqueles dias ali. A minha oração, Pai, é essa oração perigosa mesmo. Que o Senhor clareie a nossa mente do que nós precisamos fazer como igreja, que nós precisamos fazer como indivíduos, como missionários do Senhor. Se é orando, se é indo, se é investindo. Se faz missões de 3 maneiras: indo, orando e investindo. Se for das 3 maneiras, que o Senhor nos ajude. A gente já faz, graças a Deus. Mas se o Senhor quiser levantar mais missionários, Pai, levanta no nosso meio, confronta, prepara. E que nós possamos ter ser uma igreja missionária literalmente. Já somos e precisamos ser mais. Não sei o que o Senhor vai querer de nós a partir disso, mas que o Senhor clareie a nossa visão, para que a gente possa enxergar aquilo que o Senhor quer. Abençoa a vida de cada um aqui. Que a maioria, claro,
não vai precisar ir para povos não alcançados ou para ir para o outro lado do mundo, mas vai precisar atravessar a rua, olhar para o vizinho do lado e pregar o evangelho da salvação. Nos confronta a pregar essa mensagem de amor em qualquer lugar que nós pisemos, no nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito nos acompanhe, no nome de Jesus. Amém. Amém.